Bom dia, pessoal, tudo bem? Lá em Eclesiastes 3:7 diz assim: existe tempo de falar e tempo de ficar calado. Eu queria abrir hoje o devocional com esse versículo, para a gente pensar sobre tempo, tempo de falar, tempo de se calar. Hoje pela manhã eu fui levar minha filha na escola. E normalmente, né, pega a mochila, pega as coisas dentro de casa, fecha a casa e vou levar. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Ela já tinha saído, né, para a varanda e eu perguntei: "Posso fechar a porta?" E ela respondeu para mim: "Claro que não", com grosseria. E aí eu respondi para ela, eu falei: "Filha, mamãe, falta eu pegar a mochila." Olha a diferença da resposta e respondendo a mesma coisa. É isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala em tempo de falar e tempo de calar, é que muitas vezes a gente tem um tempo de falar, mas um tempo de falar correto, uma maneira de falar correto. Sabe, não adianta a gente ficar dando respostas que vêm na ponta da língua sem pensar. Nós somos seres humanos e a gente pensa, a gente tem raciocínio, a gente não precisa de sair atropelando as pessoas para dar uma simples resposta. Logo de manhã, você pode estar fazendo o dia de uma pessoa mais feliz, tratando ela bem, respondendo ela bem. E aí eu queria convidar a gente ler 1 Samuel 25 todinha. Aqui é muito grande, eu não posso ler ele todo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas conta a história de Abigail. Abigail é uma mulher submissa, uma mulher inteligente, casada com um homem chamado Nabal, insano, um cara que era muito chegado em bebida. O que acontece? Quando a gente vai na casa de uma pessoa, essa pessoa nos recebe bem, abre a casa pra gente, nos trata bem, faz toda uma cerimônia, coloca uma mesa posta, enfim, a gente é super bem recebido. E a gente fica feliz. E a gente fica doido para ter a oportunidade de também ir na casa dessa pessoa e ser bem recebida, ser tratada com toda a honra que a gente tratou ela na nossa casa. E se a gente trata essa pessoa super bem, quando a gente chega na casa dela, ela nos trata mal, nos distrata? Pouco provável que a gente vai querer continuar com o relacionamento com essa pessoa, porque amizade, honra, carinho é uma via de mão dupla. E aí o que acontece? Davi e os seus guerreiros, quando os homens de Nabal estão passando na região de Davi, Davi os recebe, os alimenta, trata bem. E na época que Davi está passando com seus guerreiros lá na cidade de Nabal, o que Nabal faz? Completamente insano, bêbado, distrata Davi, distrata os seus homens. E Davi fica enfurecido. E o que Davi faz? Davi se arma, chama seus guerreiros e está pronto para poder entrar na casa de Nabal e fazer matança e fazer muita confusão. E pela inteligência de Abigail, esposa de Nabal, que ela é humilde, e ela vai até Davi, se prostra a ele, fala com ele que sabe o que o marido dela fez, mas que está completamente errado, mas que a culpa era dela, que ela não sabia que os homens estavam lá, e aí ela prepara alimento, ela prepara um tanto de coisa e leva para eles. E a humildade dela e a inteligência dela no falar corretamente impede que Davi faça uma matança, impede que inclusive ela seja morta. Então eu queria convidar vocês a ler a história toda em 1 Samuel 25, para vocês verem que o que a gente fala, a maneira que a gente fala, dita muito no nosso dia. Então tá no trabalho, teve algum desconforto no trabalho, alguém respondeu mal, às vezes é momento de calar. Talvez em um próximo momento você vai ter tempo de chamar essa pessoa e falar para ela: olha, sabe aquele dia que você falou daquele jeito comigo? Eu não sei se o seu dia não estava legal, mas conversa de outro jeito comigo, você me magoou naquele dia. Ou simplesmente calar e deixar passar aquele dia ruim. Mas vai ter tempo também de falar bem, de responder com carinho. Sabe, a gente não conhece o que está dentro do outro, a gente não sabe o que o outro está vivendo. E às vezes um simples bom dia com um sorriso, às vezes você calar mesmo porque a pessoa não está tendo um dia bom dela, evita futuros problemas. Então Eclesiastes 3:7 diz tempo de falar e tempo de calar. Mas tempo de falar bem também, tempo de conversar bem. Foi o que eu tentei ensinar para minha filha hoje de manhã.
que o que ela me respondeu com grosseria, ela podia ter respondido com carinho e não ter me maltratado, e não ter me feito sentir mal. Então eu me convido hoje e convido você a colocar filtro nos nossos lábios, a prestar atenção, a raciocinar antes de falar, a pensar para falar, para que a gente tenha convívio com as pessoas melhor, para que a gente tenha dias melhores. É muito importante a gente colocar filtro nos nossos lábios e evitar de falar certas coisas para não maltratar ninguém, para não de repente afastar uma pessoa que é seu amigo, que poderia ter uma relação boa com você, se tornar uma relação ruim, um jeito que você trata, você afastar uma pessoa que podia ser uma pessoa boa para estar do seu lado. Então vamos hoje, tá? Colocar filtro, prestar atenção no que a gente fala, falar com mais amor, falar com mais carinho, com mais empatia com o nosso próximo. E eu tenho certeza que os nossos dias vão ser maravilhosos. Eu desejo um dia abençoado, cheio da presença de Jesus. Fiquem com Deus. Um forte abraço.